Graça e paz, galera! Estamos aqui com mais um programa jovem. Fala, galera! Estamos aí de volta, graças a Deus. Mais uma vez, agosto, né? E olha, o ano passa rápido demais, Bruna do céu. Mês que vem já faz Meu um ano Deus. de programa jovem, hein? Um ano de programa. Um ano! E que bênção, porque esse programa tem crescido, né? Novas ideias. Tem E isso é muito edificado bom, nossas tem edificado e o principal motivo aqui é pregar a palavra do Senhor, que a gente vai falar um pouquinho hoje. E aí, Bruno, o que você tem pra... Então, nesse mês aí de agosto, primeiro, né, a gente tem que pedir pro povo ir compartilhando. Você que é novo aí, visitante, não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Tem uma série aí desse programa jovem, tem uma série de programa Radacha, tem série de estudo, tem pras crianças no canal da comunidade. Chegamos a 2.000 seguidores, é isso, diretor? Eita, 2.000 seguidores. Não, mas tem... Mas então... Rumo aos 3.000. Aí a gente pega os vídeos da igreja aí, que tem um vídeo aí da nossa amiga Romila aí, que vai falar daqui a pouco no próximo bloco. Tem um vídeo dela que eu fui ver esses dias, tem mais de 17 mil visualizações. Acho que é isso. Do tema da depressão lá. Então, se todas as pessoas que estão visualizando aí, você precisa se inscrever no canal. Só colocar aí. lá inscrito. Nem paga nada, é de grátis, meu. E Toma ative as vergonha. notificações. Vai, Bruno, Então o já tema vai de hoje? aí, curte, compartilha e se inscreve. Não esquece desses detalhes, que é muito importante aí pra nós, a sua participação. Então vamos lá aí, nós colocamos um tema aqui sobre a volta de Jesus. Não podemos brincar, gente. E o Sério tema isso, hein? o tempo está acabando. É sério isso, hein? Meu Deus. O tempo está acabando. Não que você não tenha... E tem gente que tá desistindo de tudo. Jesus está voltando, então eu não vou estudar mais. Não vou fazer nada mais. O tempo está acabando. Mas nós temos muito o que fazer ainda. Nossa. E aí, nesse primeiro bloco, nós colocamos aqui. Características de ser namorada ou noiva? O que será que nós temos sido assim? Namorada ou noiva? Levando pro lado espiritual, né? Então a gente quer explicar aqui um pouquinho desse tema, nessa questão de fazer uma comparação aí. De quando você está num tempo de namoro aí. Você jovem, que está aí nos assistindo, talvez está ainda aí nessa fase. Quando você está só namorando, tá bom, né? Porque aí você tá lá, você briga com seu namorado, você discute, você vai embora pra sua casa, no outro dia tá tudo certo. Ou então é aquele amor, né? Platônico, aquela coisa que veio de outro mundo. Nossa. A pessoa não existe outra igual. Só que aí, será que tá sendo profundo mesmo? Será que é realmente isso que você... Amor ou paixão? Será que é isso mesmo que você tá vendo tudo assim por fora? Essa coisa, essa delicadeza toda. Pode ser tanto do homem, tanto da mulher. Será que é tudo isso? E tem muito jovem que só tá namorando Jesus, mas não quer casar com ele não, Bruno. Não, só tá ali de olho. Fica ali só de olho, quer dar umas ficadas. Rapaz, não, no reino de Deus não tem isso não. Ficar, não. Você tem Você que precisa ficar com raiz. Fazer um compromisso, meter a aliançona aí no seu coração e firmar um compromisso com Jesus, porque o tempo tá acabando. Tá acabando. E aí eu quero aqui ler um versículo pode ler. rapidinho. Olha, Mateus 24, vocês aí conhecem. Espero que conheçam, né? Mateus 24 diz assim, no versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Olha, o versículo 4 diz, acautelai-vos, estejai atentos. Eu não vou entrar aqui, vocês que estão assistindo aí já sabem mais ou menos o que eu vou falar. Não vou falar o nome da pessoa, mas teve umas semanas atrás aí que uma pessoa acho que desistiu, Bruna, do evangelho. Ela disse que não quer mais cantar no meio gospel. Ela agora quer fazer o pop. Ela tá num porque nível ela muito acima. ela disse que quer ficar livre, voando. Quer ficar livre. Eu quero saber que liberdade é essa que ela quer, onde ela vai chegar. Mas vamos lá aqui pro texto, porque diz assim que ninguém vos engane. Inclusive essa irmã, ela tem muitos seguidores, Bruna, muitos seguidores. E aí eu fico assim pensando, puxa vida, essas pessoas que estão seguindo ela,
Olha o exemplo que ela está deixando para essas pessoas. Então a Bíblia diz assim, ó: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Olha, eu sou crente. Não, eu sirvo a Jesus, eu sou da igreja tal, mas o testemunho não vai. Você está namorando com Jesus ainda, você não está casado. Então, jovem, muita gente aqui, inclusive... A gente não pode esquecer que você tem que ser a noiva de Cristo. Exatamente. O Guilherme já está falando aí a parte de ser a noiva, hein? Entrar. É porque o texto é muito interessante, e aí não tem como já não vir na cabeça os últimos acontecimentos aí, Bruna, porque é muito sério isso. E esse programa aqui é para adulto, mas é ligado para jovem. Então, muitos jovens aí estão desistindo do evangelho. Olha, desistindo. Eu estava vendo hoje aqui um dos primeiros mártires. Por causa de ver, né, o povo. Um dos primeiros mártires, que foi Estevão, né? Estevão foi o primeiro que morreu pregando a palavra, falando de Jesus. E aí eu fico vendo, se esses jovens estivessem, Bruna, naquela época, nossa, não ia aguentar não. Não aguenta não. Aguenta não. Porque o evangelho, gente, é muito sério. A Bíblia diz que nós temos que negar a si mesmo todos os dias e tomar a sua cruz. Eu tenho que negar a minha vontade, Bruna. Às vezes eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu tenho vontade de ir jogar uma bola, eu tenho vontade de ir pro shopping, mas dia de culto eu tenho que estar aqui na casa do Senhor. É isso, tem que negar. E agora a pessoa diz que vai viver livre. Fala aí, Bruna. E às vezes a gente percebe que a pessoa não está enraizada, né? Não está buscando ser a noiva de Cristo, então. né? Porque quando você está só com um compromisso ali no raso, você está ainda ali sobre, né? Só o seu controle. Você não está ali, às vezes, né? Tem namoro que é com propósito. Bruna, só para eu finalizar o versículo aqui. Tem namoro que tá sem propósito. Tem gente que não tem nem idade. Deixa eu só finalizar aqui, Bruno, o versículo, para não dizer que eu tô fazendo um contexto aqui, um pretexto. Aí o versículo 5 diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então. E aí, onde eu e você estamos nos encaixando aí? Será que nós estamos só ali na espreitinha, assim, quietinho? Ou nós estamos buscando ser a noiva? O tempo está acabando, gente. E Deus, Jesus, deixa uma palavra pra gente ali. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, no verso 14, é a parte B que eu peguei. Talvez muitos já conheçam. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes. Olha isso, olha a confiança que Jesus depositou numa pessoa que é jovem. Não que pessoas mais velhas, mais experientes, nós temos aqui os nossos bispos, nossos pastores, uma bênção, às vezes muito mais forte que muito jovem. Temos evangelistas, presbíteros, mas olha a confiança que Jesus depositou. Jovem, eu lhes escrevi porque vós sois fortes, nós somos fortes. Agora é o tempo, agora é o seu tempo, adolescente, jovem, é o nosso tempo de viver dentro da casa de Deus, de vir fazer a obra, por mais pequena que seja. Às vezes você acha que você não está fazendo nada, mas por mais pequeno que seja, você está fazendo e está trazendo fortalecimento para você. E aí, por mais que seja difícil, né, estar firme em comunhão na presença de Deus, coloque na sua cabeça: eu vou conseguir vencer. Né? Nós temos muitas coisas que tem trazido desânimo, essa pandemia. Tudo envolve a pandemia, né? Eu não aguento mais falar a pandemia. Isso acaba virando uma desculpa, às vezes, né? Porque você não deixa de ir para outros lugares, mas fala: ai, não posso ir para a igreja porque, né? Não, olha a confiança que Jesus depositou em nós, Guilherme. Porque nós somos fortes, nós temos força, nós temos pernas boas, braços fortes. Por isso que Ele nos escolheu, por isso que Ele nos chama a cada dia. Amém? Quer falar mais alguma coisa aí? Não, eu quero aqui só terminar de ler o texto, né? Mateus 24, no versículo 6. O que está acontecendo aí, gente. Ó, semana passada, nós vimos que aconteceu em um país aí. É difícil até ficar falando nome, Bruna, porque infelizmente a plataforma, eles derrubam. Se a gente citar nome de país, é bem difícil, mas vamos lá. Vocês sabem de qual país eu estou falando. Aí diz aqui, ó: e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mas o tempo está acabando. O tempo está acabando. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino.
e haverá fomes, pestes, terremotos. Teve outro país aqui há um tempo atrás também que teve terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E aí o versículo 11 diz: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E aí, para finalizar, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É muito triste. Mas a gente quer deixar aqui para você que o tempo está acabando. Não desista. Quanto mais você achar que tá forte, é aí que você tá fraco. Quanto mais você achar que você tá forte ali, não, já tô bem. Aí que é a hora. Precisa pegar mais ainda com Deus. Aí né? vai, se apega mais. Corre mais atrás da cruz de Cristo. Corre mais atrás de estar na presença de Deus, de estar juntos. Amém? Então aqui nesse primeiro bloco, nós só trouxemos uma introdução. Não sai daí, tá? Continua aí que nós temos Fica aí... firme, varão. Nós temos aí a participação ainda no próximo bloco. Não tem gincana mais, hein? Já tivemos o vencedor aí. No segundo bloco, nós vamos ter participações especiais ainda aí. Bênção, gente. Só palavras de bênção. Hoje é mais palavra, reflexão para as nossas vidas, tá bom? E já curte, compartilha, chama o povo aí para assistir, porque tem bênção nesse programa, hein? E vamos de louvor! Vamos de louvor, bora, Raulzão. Voltamos, galera, vamos louvar o nome do Senhor. Estou com meu irmãozão Raulzão aqui e vamos glorificar o nome do Senhor, porque nós agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito. Bora, Raulzão! Aleluia! Obrigado, Senhor, nós te agradecemos, Deus. Aleluia! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Aleluia. Te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Aleluia. Eu te pertenço, Deus. Valeu, Raulzão. Deus abençoe. Deus abençoe, galera.
voltamos com o nosso segundo bloco. Falei pra vocês que ia ter uma participação especial. Pai Senhor, gente. Essa é a Romila, gente. Está aqui na comunidade cristã Hadash há bastante tempo. Desde que o mundo é mundo. Então, tô apresentando, porque vai que tem algum visitante aí e não conhece, né? Então, a Romila também escreve as peças da igreja. A maioria que vocês veem aí no canal da comunidade cristã Hadash foi a Romila que escreveu. Uma benção. Se você não assistiu, tem uma que é um... É sim, é um pouco triste, né, falar sobre o tema depressão. Mas tem tido uma visualização enorme. A gente tem tido testemunhos através dessa peça de teatro que a gente fez aqui na igreja. Foi uma benção. A gente teve testemunho de pessoas que, através de assistir o vídeo, né, que a gente acha que esse meio de comunicação aqui não está chegando em lugar nenhum, mas as pessoas estão vendo isso, né? Que as pessoas estão muito online ultimamente. Né? Ainda mais com essa pandemia, né? Com a pandemia. Aí você vai procurando coisa na internet e vai aparecendo um monte de coisa. Mas aí vamos voltar aqui pro nosso tema. E nesse segundo bloco, nós queremos trazer aqui para vocês, falar um pouquinho sobre igreja brasileira versus igrejas estrangeiras. Mas não pontuando coisas profundas, não. Algumas diferenças, porque a Romila, com a graça e misericórdia do Senhor, né, foi estudar. Um milagre muito grande. Onde ela vai contar os testemunhos dela. E aí ela foi para estudar, né, Romila? E também conseguiu viver lá na Irlanda, né? Isso. Um tempo com Deus, o propósito que Deus tinha para cumprir com ela naquele lugar, né? Tenho certeza que alguns momentos que ela viveu ali na presença de Deus, né? Romila, conta um pouquinho aí como foi lá. Quando você conheceu as pessoas, você foi numa igreja lá, né? Fui. Inclusive, uma das minhas preocupações antes de ir era saber, meu Deus, primeiro, que é a Irlanda? Onde fica isso? Tem igreja nesse lugar? Então, antes de ir, eu já... A gente não acredita, né, nas coisas que acontecem. Eu nem sabia onde que ficava isso. Então, a primeira coisa que eu fiz, quando eu comecei a pesquisar algo sobre, era saber se tinha igreja nesse lugar. Aí eu achei uma. Então, aí, ó, antes de ir, eu já ouvi alguns cultos dessa igreja, eu pesquisei para saber como que eram as pessoas. Então eu tinha uma leve noção, assim, eu sabia que tinha crente lá. Então já era um ponto positivo que eu não ia ficar lá abandonada. Sim. E aí, aqui também neste bloco, né, a gente quer trazer um pouco sobre essas pequenas diferenças aí que tem, né? Nas igrejas de outros países, nas igrejas brasileiras. Aqui, a gente tem que falar da nossa casa, né? No Brasil, primeiro. Assim, ao nosso ver, claro, em outros países temos muitas coisas. Tem uma coisa que a Romila tinha até falado, que é lá na Irlanda mesmo, que você falou que tinha um lugar que as pessoas iam pra... Ou foi em outro país, pra até se suicidar. Ah, lá, né? Tem um penhasco onde as pessoas vão pra se suicidar. Desistem da vida mesmo. Sim, eu não sei nem quantos metros de altura que tem, mas ele é uma beirada pro mar, assim. Então caiu ali, eu acho que nem o corpo encontra mais. Olha aí. Então, e às vezes eu penso, não que aqui seja nossa o fundo do poço, e lá não. Mas se a gente for olhar, as pessoas de outros países, elas são muito mais perseguidas do que nós aqui no Brasil. Nós temos, é mais essa questão que nós queremos entrar. A nossa liberdade de falar do Evangelho, de proclamar o Evangelho é muito maior ainda, né? Por enquanto. Por enquanto, nós ainda temos a liberdade de pregar para alguém na rua, de andar com a Bíblia na mão. Nós ainda não estamos proibidos de fazer isso. E aí, eu vejo que lá, em outros países, às vezes as pessoas chegam nessas situações, né? De depressão, de não querer mais viver por causa de tanta perseguição. Não que isso seja a maior, né, o maior motivo, porque é uma das coisas que nós vamos falar nos próximos blocos. Por que a gente desiste de estar na presença de Deus, de seguir a Jesus, né? As pessoas precisam saber realmente o real motivo, por que está desistindo da vida, né? Quem te deu vida? Foi Deus. E às vezes a gente desiste de tudo isso, né?
E aí nós temos também aí de outros que mostram, né, de outros países. A gente tem o exemplo, né, do Portas Abertas, que sempre traz aí grandes aprendizados de pessoas perseguidas, né, de outros países. E não tem essa liberdade que nós temos aqui. Tem que estar escondidas para cantar, para louvar a Deus, para ler uma palavra. Não tem acesso à Bíblia. Não tem acesso à Bíblia. E aí eu queria que a Romila também falasse mais um pouquinho aí sobre essa questão aí da persistência. Como que você via lá as pessoas? Você acha... Claro, né? É diferente. Aqui no Brasil é um povo mais pentecostal, né? Como que você via lá na Irlanda, onde você estava, essa questão do pessoal da igreja, a comunhão, essas coisas? Ai, assim, o impacto é muito grande, né? Ainda mais eu cresci nessa igreja, sempre fui dessa igreja. Não tenho costume de ficar indo visitar outras igrejas, porque foi aqui que Deus me chamou. Então, ainda que eu já estivesse pesquisando sobre outro lugar para servir a Deus enquanto eu estivesse fora, a diferença é gritante, assim, né? Porque era uma igreja formada quase que 100% por brasileiros cristãos que saíam daqui, iam para lá. Então, quem sai de um país e vai para outro, onde tecnicamente você não tem ninguém para te olhar, para ver o que você está fazendo, você vai para lá é para servir. Sim. Né? Você não tem ninguém para te questionar sobre nada, ninguém sabe quem você é. Então, nessa igreja era o Sila, né? O pastor já veio aqui uma vez. Era uma igreja formada por membros de várias outras denominações. Então, imagina que daqui do Brasil vai um batista, vai um da comunidade Hadash, vai de não sei de onde. E isso forma uma igreja só. Então, por aí você já vê que é muito... E lá a igreja, tipo, não tinha uma placa, um nome, tinha? Tinha um nome, mas não dá pra você encaixar ela dentro de um estilo específico, sim, entendeu? Como a gente tem aqui, a Assembleia é de tal jeito, Batista é de tal jeito. Lá não tem como. Sim. Todos os dias as pessoas entram e saem, porque o intercâmbio dura pouco tempo. Então, de 15 em 15 dias, sua igreja é outra. O membro sai, o membro entra e alguns permanecem um pouco mais, mas é rotativo. É uma igreja rotativa. Sim. Então, dá um impacto. Falei, meu Deus, ninguém sabe quem é ninguém aqui. Mas ainda Será assim... Será que as pessoas estão desistindo de vir pra igreja? É um choque, assim. Ceia todo domingo. Todo domingo tem ceia. Isso foi o que eu falei. É diferente, hein? Todo domingo tem ceia. Acho que até por conta dessa mudança rápida, uma vez no mês pode ser que a pessoa vá e volte e não deu tempo de tomar a ceia. Mas assim, tinha culto de oração. Mas porque acho que muita coisa saía daqui. Porque eram pessoas brasileiras que faziam culto lá. Tinha a presença do Espírito Santo. Não era como aqui. Não era. Tinha, assim, um culto de oração durante a semana, que as pessoas lá, você via as pessoas falando em línguas e tal. Mas eu senti essa diferença. Lá tinha uma assembleia, mas o que mais impacta quando você compara uma igreja com a outra, a cultura também, é que, por exemplo, como eu estava comentando com você, aqui você encontra 3, 4 igrejas numa rua só. Lá você conta nos dedos quantas igrejas tem na cidade. Eu acho que eu tava em casa pensando, eu acho que eu contei 5. Pensa numa cidade inteira ter 5 igrejas. Aqui em Carapicuíba isso não faz sentido, você não consegue contar. É uma portinha em cada esquina. Uma do lado da outra. Então eu falei, meu Deus, e os crentes daqui? Eu falei, onde é que o povo congrega? E hoje eu entendo, e até tem pesquisa sobre isso, a Europa ela vem passando por um período de apostasia. Né? Nas últimas décadas eles vêm abandonando a fé, principalmente os jovens. Então, muitos jovens eles se alegam sem religião, eles não creem nada. Não creem nada. A Europa é mais desenvolvida do que a América? Sim. Mas lá também os índices de suicídio, de depressão, eles são maiores. E a gente vê que, talvez a gente possa dizer que... E é em todas as faixas etárias, sim, né? Criança, adolescente, jovem, velho. E a gente pode ver que parte disso é por conta desse abandono da fé. Porque nós sabemos que a nossa vida não termina aqui. Nós somos cristãos, sim, a gente sabe que tem a vida eterna. E quando você não tem nada para se apoiar, quando você não tem Deus,
Você faz o que da sua vida? E é que nem eu te falei, lá tem um penhasco onde as pessoas se jogam. É o que chama Cliffs of Moher, acho que é assim que se pronuncia. E se vocês forem pesquisar, não tem como sobreviver de uma queda naquele lugar. Se eu não me engano, tem até um museu, posso estar enganada, que fica lá próximo, onde eles guardam os itens que as pessoas acabam deixando antes de se jogar. Algo mais ou menos assim. Tipo, como se fosse um... se alguém me procurar, diga que eu deixei isso. E é triste de ver crianças também se matando. E eu tive a oportunidade de fazer missões enquanto eu estava lá. Então eu viajava com um grupo pregando o evangelho por meio da arte, com dança, com teatro de rua. E a gente sente que espiritualmente é muito pesado. A qualidade de vida é boa, você vive bem, mas espiritualmente falando é um lugar frio, falando, sabe? Difícil de pregar, Difícil, né? De pregar porque, por exemplo, aqui a gente tá numa periferia, dificilmente você vai encontrar alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Que não queira uma oração, né? Assim, exatamente. Aí, às vezes a pessoa nem quer muito, mas apertou um pouco, ora por mim. Deus te abençoe. Às vezes a pessoa, né? E tem ainda esse certo respeito. Lá, não tem isso. Não tem esse respeito, essa divisão das coisas, sabe? Então é difícil. Eles caçoam, eles zombam. Eles não fazem questão nenhuma de respeitar uma pessoa que tá ali pregando. Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo uma peça num lugar bem badalado, assim, como se fosse uma rua Augusta. E eles se enfiavam no meio, eles riam, eles caçoavam, jogavam coisa. A gente não vê isso aqui. A gente não tem esse tipo de perseguição aqui. Não. Até porque eles não estão acostumados a ouvir falar de Jesus. Então, a diferença é muito grande do que tem aqui, do que nós temos aqui, ainda temos, do que o que eles vivem lá. É difícil. É difícil. É difícil mesmo. Nossa, eu fico assim, imaginando as cenas. Você falando, eu fico pensando como... É difícil, Bruninha. Não é fácil. Não é fácil. E você vê que eles são carentes da palavra de Deus. Quando eu estava na escola, porque lá eu também estudei. Sim. Eu tinha um professor que ele já devia ter uns 50, 60 anos. E um dia a gente perguntou para ele, qual que é a história do seu país, né? E eu via que ele falando, ele era irlandês, não falava uma palavra de português. E ele falando, eu senti uma mágoa da igreja. Ele tinha uma mágoa da igreja, porque foi um país colonizado ali pela Inglaterra. E é um país que foi muito oprimido pela igreja. Você vê igrejas, catedrais enormes no país inteiro, coisas monumentais. Sim. Mas muitas vezes quem construiu aquilo, aquele país foi fundado em cima de muitas guerras e mortes em nome de Deus, né? A igreja católica, ela matava em nome de Deus. Então eles são feridos pela igreja. E isso também faz parte... perseguição, né? Então isso também coopera para esse período de apostasia que eles passam hoje. Eles têm essa mágoa no coração ainda, por conta da igreja. Inclusive as igrejas católicas que tem lá, elas não são muito frequentadas, são como museus para ir visitar, mas você vê que cada dia tem sido mais difícil. Sim. E aí é só o exemplo, né, de um dos países, só um, que acontece muito isso. E nós que moramos aqui no Brasil, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, gente. Se a oportunidade de pregar onde você estiver passando, né, na rua da sua casa, em algum lugar, porque aqui nós não temos essa coisa, né, nas nossas costas, lembranças assim. Tal lugar foi construído por causa disso, eu não sirvo a Deus. Alguma coisa do tipo, nesses exemplos que a Romila citou, né? E eu vejo que mesmo assim, muitos países sofrendo essas perseguições, sim, eles não desistem, né? Muitos desistem, sim, mas tem a outra parte também, que tá ali perseverando, buscando. Eles até pensam, vou desistir. Mas aí eles vão lá, se lembram de que teve um dia Jesus morreu na cruz, né? Por eles, por nós. E eles decidem seguir em frente. Por mais que venham as perseguições, pensa, a Romila não está lá mais, mas as pessoas que já foram, que estão lá ainda, as que estão indo,
vão ver tudo isso. E aí você leva uma experiência, né, Romila? Fala aí uma experiência, uma coisa que talvez marcou você. E aí você veio pra cá, pro Brasil, e falou, nossa, eu tinha que voltar mesmo pro meu Brasil e ficar aqui de vez. Olha, eu tive experiências assim ruins nas ruas, evangelizando, coisas que eu nunca passei aqui. A gente nunca passou por esse tipo de coisa. A gente sai às vezes para entregar um panfleto na rua, ainda que a pessoa não queira, ela pega e vai embora, ninguém fala nada. Sim. Mas eu acho que essa experiência de ofender você por você estar pregando o evangelho, isso foi algo que dá um susto, né? O fato também de você não encontrar outro semelhante. Sim. Você não vê outra pessoa. Você até vê, mas é um gato pingado ali, outro aqui. Né? Não é que nem aqui. Você escolhe a igreja que você quer, você vai onde você quer, você tem essa liberdade toda. Então, isso foi um choque muito grande. Porque a gente vive muito, muito no nosso mundinho, né? A gente, querendo ou não, enquanto cristão, a gente tem uma vida boa aqui. E olha que a Irlanda, ela não é um país que persegue. Não é um país que te impede de ter o culto religioso. Sim, ainda, né? Mas ainda assim, a gente sente que culturalmente isso já tá se perdendo há muito tempo. Não que eu só tive experiências ruins, eu tive experiências boas. Vou contar uma. Uma vez a gente foi evangelizar em Belfast, que é uma cidadezinha que é no norte da Irlanda e pertence à Inglaterra. E era uma igreja cristã, assim, muito diferente do que a gente pula, a gente dança, bate Sim. palma. E eles são mais ali, quietinhos. Então, você via que no meio da igreja tinha um povo que não pertencia àquele lugar, né? Que era a gente, que era Sim. brasileiro. E foi algo que me marcou, porque você fica, minha igreja é a melhor do mundo. E eu acho que eu gosto de congregar aqui, né, gente? Eu vou defender a minha igreja. Mas foi uma experiência muito boa que eu tive, de uma forma diferente. Lá nessa igreja que eu fui, antes de começar o culto, todos os músicos, acho que todo mundo que tinha que subir no altar, eles iam para uma sala que ficava reservada e eles tinham um período de oração antes de começar o culto. E como a gente ia se apresentar ali, entramos também para essa salinha, foi todo mundo orar antes de começar o culto e depois ia saindo. Aí eu tava saindo, foi embora todo mundo, eu fiquei por último junto com a Daiane. E ficou, gente, era uma senhorinha, não era assim... Senhor, ela era velhinha assim com força. Uma bengala, rosto branco, cabelo branco, tudo branco. Ela era muito velhinha. Aí eu falei, a senhora não quer sair? Pode passar. Ela, não, eu vou ficar aqui. Eu falei, mas a senhora não vai ver o culto? Ela, não, eu só saio daqui quando o culto acabar. Gente, ela ia ficar orando, independente de quanto tempo aquele culto fosse durar. Nossa. Ela era uma intercessora. Gente, o Espírito Santo me constrangeu tanto que eu virei uma torneira. Eu comecei a chorar. Eu soluçava e ela, assim, tava entendendo nada, tava entendendo o que eu tava falando, não tava entendendo porque eu tava chorando. E aquilo me marcou de um jeito. Eu falei, meu Deus, eu só lembrava da palavra do Senhor quando fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando você vê outra nação adorando o mesmo Deus que você, ainda que seja do outro lado do mundo, eu nunca tinha vivido essa experiência. Eu falei, Deus, ela te serve de verdade. Eu falei, acho que eu não sou crente, não. Essa senhorinha é crente. Velha. E eu vi que o Espírito Santo desceu ali naquele lugar. Não teve língua, não teve nada, mas a plenitude, sabe? Pessoa, né? Foi algo que me marcou muito. Me marcou muito naquele tempo que eu estive lá. Eu acho que essa experiência eu vou levar pro resto da minha vida. É isso aí, gente. Ó, a Romila deixou a experiência dela. É isso que nós queríamos trazer aqui um pouquinho. Graças a Deus a gente tem aí uma pessoa internacional. Coitada. Mal sabe. Mas é mais pra gente ter essa experiência, né? De ver que tem lugares que não sofrem aquela perseguição, mas sofrem um pouco com alguns ataques, algumas coisas, mas estão firmes, buscando a presença de Deus. E nós não temos que ser diferentes, né? Nós temos que continuar firme, perseverando, porque o tempo está acabando. Jesus está voltando. Não esqueça o tema desse programa jovem. O tempo está acabando, certo?
Então, ó, agora vocês vão assistir aí um vídeo de reflexão sobre algumas coisas que nós vamos falar no próximo bloco, mas antes vocês vão assistir esse vídeo. Então, continua ligadinho aí e não sai, tá bom? Até já! Talvez você já ouviu falar tanto sobre esse assunto, mas só passou por ele. Não buscou saber por que as pessoas estão deixando de seguir a Jesus? As pessoas têm buscado muito entretenimento e não a Jesus. Não têm buscado uma vida de arrependimento. 1 Timóteo 4:1 fala: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganosos e doutrinas de demônios. Apostasia total. Não estamos aqui para julgar, mas sim para te alertar. Não deixe de buscar a Jesus. Não desista. O tempo está acabando. Como estamos fortalecendo a nossa fé? Falando que não precisamos estar na igreja em unidade, comunhão? Lembre-se, não há outro caminho a seguir. Não siga o mundo gospel. Prossiga para o alvo. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco, com a participação do pastor Diego, professor aí, para quem não sabe, da Escola de Líderes, professor também de Geografia. De Geografia em escolas e líder também aqui da Juventude Cristã Hadash, da comunidade Cristã Hadash, você que não nos conhece. E tem muitos trabalhos aí, tá no nosso canal, você que ainda não conhece. Palavras abençoadas que o pastor tem trazido para as nossas vidas aí. Eu mando, quando vou mandar o áudio pro pessoal, eu falo, pastor Diego, do Projeto Moisés. É verdade. Não é nem da comunidade Hadash, mas é o pastor Diego do Projeto Moisés. É, tá ficando pelo Projeto Moisés já. Né? Que estamos aí também, esse projeto aí. Depois o pastor pode até falar um pouquinho aí de novo no final sobre esse projeto que também é da igreja e é muito importante. E aqui nesse... Talvez vocês possam estar assistindo isso e o Arthur já ter nascido. Gente. Né? Porque nós estamos gravando um pouquinho antes aqui, Ele tá ainda certo? Tá aqui, mas... Pode ser que quando? Porque isso aqui vai ao ar dia 30. 30 de agosto. A última segunda. 30 de agosto. Então hoje é 30 de agosto. Pode ser que o Arthur já tenha chegado já e esteja esteja lá em acompanhando com a gente aí o programa. Esteja assistindo em família. Oi, Arthur. Aí tá aqui. Vai lá. Isso aí. E com esse tema aí que nós estamos falando, aqui por último, eu sempre gosto de trazer aqui o pastor Diego ou pessoas mais experientes, não que seja mais velha, hein, pastor? Amém. Nascemos na igreja, não tem jeito, né? Que para trazer conselhos, gente, para nós, né? De tudo isso que nós estamos vivendo, tudo isso que a gente já falou aqui no programa para poder fechar. E aí nesse terceiro bloco, a gente colocou um tema assim: desistir por quê, né? Tantas pessoas têm desistido do evangelho, mesmo você não sendo uma pessoa famosa, você estando apenas numa igreja pequena, com um nome pequeno, às vezes a gente desiste, a gente nem sabe o porquê. Aí fica procurando motivos para falar o porquê que eu desisti de seguir a Jesus. E nesse mundo gospel aí da internet, né? Que mês passado aí, você quiser voltar lá, nós falamos também sobre essa vida online versus vida real. E aqui a gente trouxe mais um pouquinho, né, sobre esse tema. De pessoas que são envolvidas em muitos escândalos na internet, que estavam lá proclamando, falando o nome do Senhor, e de repente desiste. E aí dá um baque em muitas pessoas, né, pastor? É verdade, cada dia é um escândalo novo, né? Antes mesmo da gente estar gravando esse programa, minha mãe mandou um aqui que aconteceu lá numa igreja dos Estados Unidos. A gente estava até comentando aqui agora, o rapaz invadiu o culto, tomou o microfone da mão do pastor. Muito triste. Né? Falta de autoridade total do pastor, mas vou dizer o porquê. O pastor estava tendo um caso com a esposa dele. E ele tomou o microfone ali na hora e um trecho do culto online captou isso. Então é escândalo atrás de escândalo. Mas tudo isso
são sinais da volta de Jesus. Então, E aí acaba envergonhando as outras igrejas, né? Que às isso vezes não. quer levar o ministério sério. tudo isso é para contribuir para a apostasia. Então, é importante o jovem hoje, né? Nós prepararmos o jovem, prepararmos o adolescente, prepararmos as nossas crianças para este momento que nós vamos viver, né? Eu vou dizer aqui, já disse em várias ministrações, vou repetir de novo, que o maior desafio que eu tenho com os meus filhos, que é o primeiro ministério, já falei aqui em outros programas, estou falando de novo, o meu primeiro ministério é a minha família. O maior desafio que eu tenho com eles é ensiná-los a amar a Deus, não somente vir para a igreja. Porque essas pessoas que saem da igreja por causa de escândalos, elas saíram, na verdade, porque não amam a Deus. É diferente, por exemplo, o rapaz que descobriu o caso do pastor com a sua esposa. Sim, é óbvio que não cabe mais ele continuar nesse lugar, né? Mas agora, por exemplo, um escândalo alheio. Ah, o irmão caiu em pecado. Ah, não sei o quê. Sabe? Tem nada então, a ver com a pessoa, né? Pois é. Então, às vezes é melhor você mesmo estar numa igreja pequena, onde você conhece a sua liderança, onde você conhece a história Os dos seus membros. líderes, você conhece como que é a vida deles. Porque você, de repente, está numa igreja que o altar está contaminado e hoje o negócio está feio por aí, viu, gente? Está estreito. Então, é complicadíssimo isso mesmo. E muitos têm caído por conta disso, mas não cai por causa disso não, viu, ô jovem? Não fica olhando para isso não. Não fica olhando, porque tudo isso é para se cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Procure uma igreja séria. Não procure igreja que oferece entretenimento. Tem um monte de igreja que oferece entretenimento. Você chega nela, parede pintada de preto, tudo bonitão, luzes, som de última geração, louvor, que é pura tecnologia. O Espírito Santo está longe. O Espírito Santo está longe. Então, a pessoa olha aquilo, fica vislumbrado, né, com aquela tecnologia dentro da igreja. E muitas vezes o Espírito Santo está longe. Então, procura um lugar para você ser cheio do Espírito Santo, para você amar a Deus, servir a Deus de verdade. Um lugar que vai te confrontar, tá? Um lugar que vai confrontar a tua vida, porque tem gente que foge do confronto, só quer ouvir aquilo que é bom pro ouvido. Acaba não se aprofundando, né, pastor? Aí fica no raso, que aí é o momento que você, por exemplo, você gosta daquele cantor famoso, ele desistiu. Pois é, a gente E aí viu você né? cai também junto, porque você estava ali falar, vivendo né? num raso. O próprio J.A., eu já tinha falado aqui, entendeu? Desse povo aí, há um tempo, já venho falando dessa galera aí há uns 5, 6 anos, ou até mais. Estavam se autopromovendo e a gente Entendeu? nem sabia. Pois é, então já é J.A., Priscila Alcântara e tantos outros. E quantos que eles não estão levando junto com eles? Entendeu? Vai falar, você é religioso. De repente tem alguém assistindo aí que é fã deles e vai falar, vocês são religiosos. Gente, vamos para a Bíblia, vamos para a palavra de Deus. Não tem como você... Ou a fonte ela sai um tipo de água, ou ela sai água doce, ou sai água salgada. Então não tem como, entendeu? E aí vocês viram que o que o J.A. está fazendo, na verdade, é o que estava no coração dele. A boca fala que o coração está cheio. Então só demonstra que tudo aquilo que ele cantava, teve o escândalo dele na época lá com a Daniela Araújo lá, ele brincando com línguas estranhas, eles tudo dentro de um carro lá, não sei se já estavam drogados ali, se estavam bêbados, estavam bebendo, sei lá, tava numa algazarra dos infernos, entendeu? Dando um péssimo testemunho, e tem um monte de gente que vai nessa balada aí, né? Nessa linha. É isso aí. Então a gente já começa aí falando, né, nessa questão, não siga o homem, siga Jesus Cristo. Né? Vamos criar raiz aonde nós estamos, em quem nós estamos seguindo. Não, e tá na moda agora você meter o pau na igreja, né? Pelo amor de Deus, meu. Os desigrejados. Pelo amor, não é nem desigrejado. Agora você sabe que... Não, hoje, no dia que foi gravado esse programa aqui, talvez alguém vira... Sabe aquelas coisas que você... Eu sigo algumas páginas no Facebook, né? Aquele Portal do Trono é tipo um fuxico gospel. Pelo amor de Deus, tem um monte de página no Face aí que no Instagram. Que tudo fofoca gospel. E aí, você sabe quem que é Ruivinha de Marte? Ficou famosa porque faz dancinha tosca nessas redes de dancinha. Dança feia. Ruivinha de Marte, descobri isso por conta do Gabriel, que fica me mandando esses vídeos dessas coisas, né? Breguinha, coisa brega. Criticando a igreja, que diz que não deram oportunidade pra ela. Ela fez, né? Eu vi também, acho que foi alguma coisa, cultura do reino, alguma Não, fui humilhada na igreja, não me deram oportunidade pra cantar. Não viam e ela. não sei o quê. Eu vi isso. Pelo amor de Deus, gente.
Sabe? Então, não me deu por... E quantos deve estar lá endossando o comentário dela. Eu passei por isso também. Sabe, gente Pastor, mas tinha mesmo. Eu vi esse vídeo, essa reportagem, esse... Tipo um podcast que eles fazem agora no YouTube, tem um monte, Tem um monte. E aí ela falou isso mesmo, e nos comentários tem um monte de gente falando. Aproveitou para... Aproveitou o embalo para descer a lenha. Então hoje, o coro dos descontentes, o coro daqueles que estão aí para criticar a igreja... gente, eu tô cansado já desse povo que fica postando indiretinha. Vai crescer, pelo amor de Deus, sabe? Sai da igreja, para de vir pro culto, e aí fica postando indiretinha no status. Fica postando indiretinha no Facebook. Vai viver a tua vida, vai ser crente, filho. Vai pregar. Vai pregar a palavra, pelo amor de Deus, sabe? Então, você está sendo mais crente de quem ficou na igreja? Então, vai fazer a parte daquele que não está fazendo. Deixa a gente trabalhar aqui, então. Vai viver a sua vida, como eu disse, vá e seja feliz. Eu quero ir, meu pai. Vá, minha filha, vá, vá e seja feliz. Se puder. Uma cena do filme lá da Lisbela e o Prisioneiro, vá e seja, não vou nem falar seja feliz, pelo amor de Deus. É chato isso, os irmãos da igreja Já que tem... você não precisa de uma cobertura espiritual, vai em paz. Aí é chato, e sabe por quê? Você que está aí, não sei nem se você está assistindo. Aí eu não estou mais olhando o seu story, e pouco me importa o que você está postando. Aí o irmão da igreja tira o print do seu story e manda pra gente. Aí o irmão falou, irmão, também não manda isso aí pra nós, não, que eu não quero saber. Não quero mais. Rebelde, desigrejado, sabe? Vai, torna o teu caldinho aí, sabe? Beba a tua cerveja, vai fumar o seu baseado, vai fazer prostituir, seja lá o que for, filho, tá bom? Porque tudo isso está acontecendo, Bruna, é cumprimento da palavra de Deus. Dei uma de bispo pra Lucineide aqui agora, né? Fogo. O sangue Lucineide Souza saiu agora. Pulsou aqui agora. A boca no trombone. Não queria... E tem uma palavra sobre isso. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. As pessoas que têm esse tipo de comportamento nada mais estão fazendo do que sendo o cumprimento da palavra de Deus, que diz que antes da manifestação do anticristo virá um grande tempo de apostasia. E é o que nós estamos vivendo. Nós tivemos um grande avivamento. O avivamento ainda continua acontecendo no coração daquele que está buscando. Arrependimento. Está tendo avivamento na comunidade Radash? Está tendo. Sim. 400 crianças cadastradas no Projeto Moisés, culto solidário, pregando a palavra de Deus, é bênção. Sim. Agora a apostasia também está acontecendo. Tá. Então, demais. é você que vai decidir. Para de ser, ou você é frio, ou você é morno. Não dá mais tempo. Ou você é frio, ou você é quente. Sai de cima do muro, tá? Exatamente. Aí já foi, gente, ó. A resposta da primeira. Bora. Por que você acha que as pessoas, eles estão desistindo de seguir a Jesus? Por causa disso. A apostasia já tá vindo, né? Desistiu de seguir Jesus porque não ama, tá? Isso. Gente que fica falando... Porque, Bruno, eu vi meus pais ser disciplinados dentro da igreja. Vocês foram fortes, hein, pastor? Testemunho. Bruna, tem que gravar um testemunho, hein, eu levantava para tomar a ceia. A Dani ainda era pequenininha. Seus pais não podiam. E os meus pais do meu lado, sentados. Eu ali com o cálice, eles me levavam no culto da ceia. E eu sentado do lado deles, os dois sentados de banco. E ali, por conta de uma situação de injustiça, eu tenho todos os ingredientes para odiar a igreja. Verdade. Eu cresci com todos os ingredientes. Eu vi gente falsificando o cheque de pastor que tinha morrido. Aí. E o cara assinando o cheque do pastor que tinha morrido. Aí, ó. Presbítero fazendo... Os escândalos que a gente não sabia, tá vendo? Aguardado. Presbítero que fazia campanha no dia de eleição. Vota em mim, vota não sei quem, sabe? Gente que era adúltero. Eu vi crescendo, sabendo dos podres todos da igreja. Mas meus pais me ensinaram a amar Jesus sobre todas as coisas. Então eu tenho todos os ingredientes para ser um incrédulo, para ser um ateu. Cresci com tudo, vendo tudo de errado dentro da igreja. Para viver questionando pra aqueles viver que estão... questionando, sabe? Então eu tenho ingrediente. Eu tenho talvez mais bagagem de coisa errada que eu já vi dentro de igreja do que muitos, sabe? Então o que acontece? O amor a Jesus, o amor à obra de Deus. Você entendeu? Então, saiu porque não ama.
Tá? Reclama tanto, reivindica tanto amor. Os que mais reivindicam o amor são os que menos amam. Exatamente. E aí a gente vem dos dons que Deus derramou e derramou na vida do pastor. Você contando esse testemunho, pastor. Você podia usar tudo ao contrário, porque o Deus usa quem Ele quer. Eu lembro assim, eu olhar para o lado dos meus pais sentados, você entendeu? E eu ali tomando a ceia. O presbítero chegava, ou não sei se foi o pastor que chegou e falou, não vem, vocês não precisam vir no dia da ceia, não. Minha mãe falou, não, eu vou vir. Eu sou crente. Eu vou vir, você entendeu? Eu vou perseverar, vou permanecer. E ali mal sabia ela que ela estava ensinando quem? Os filhos. Então ela tinha um exemplo por trás. E se ela tivesse abandonado? E se ela tivesse, não, fui injustiçada, vou embora. Ela tinha tudo para ir embora. Aí acabou que a família Deus já iria usava junto. naquela época, já poderia. Vou fundar meu ministério. Seria na hora errada. Nem teria essa igreja aqui. Não. E aí a gente vê que Deus tinha propósito, né? Porque senão a obra que Deus está fazendo, fez e está fazendo hoje, não iria crescer, não ia Jamais. fluir. Ia nada. Não ia fluir, ia viver. E eu talvez nem estaria Né, na igreja. não Nem estaria a gente na nem estaria igreja. tendo essa conversa aqui. Então, ó, já começa por aí, gente. Você aí da comunidade cristã Hadash, você tem exemplo para seguir, hein? Pois é. Então, foca em Jesus. E aí, pastor, você que segue aí bastante pessoas desse... Meu Deus, eu dou muito dislike. do mundo gospel É aí, um follower. né? Pastor, ele segue, mas também... fica É, ali na começou a observação. postar besteira, fora. sai fora. O senhor lembra aí de alguma coisa que te marcou, assim, que você falou, meu Deus, não é possível que eu tô vendo isso? De algum cantor, alguma coisa que, tipo assim, você falou, meu, não tô Cara, acreditando assim, que ele tá falando era uma referência e... Olha, eu aprendi a separar a Sim. parte musical da parte teológica da pessoa. Sim. Então, por exemplo, tem pastores, até bispos, sei lá, gente que tem um ministério de louvor muito bom, muito legal, musicalmente falando, mas a pregação não me atrai. Não. Você entendeu? Por exemplo, eu gosto muito dos louvores do Renascer Praise, não gosto da pregação. Sim. Entendeu? Não é uma pregação que eu paro ali Para assistir. para sim. assistir, para ouvir. Mas, por exemplo, eu na minha adolescência, juventude, eu cresci muito ouvindo a banda Resgate. E eu vou até certo ponto com a teologia do Bispo Zé Bruno. Sim. Entendeu? Que ele esse dia até deu entrevista lá pro pessoal lá do Jesus Cope lá. Sim. Então o que acontece? Eu gosto muito das músicas, os louvores, só que eu vou até certo ponto com ele. Eu acredito que a pregação dele, muitas pessoas da igreja não estão preparadas para receber. Mas é Acho que isso foi mais essa daí. Agora de apostasia, sei lá, agora eu não lembro não. Mas deve ter, mas eu aí. não... Deve ter alguma desistência Deve ter, por mas aí. eu nem me ligo, então... Sim. Nunca fiquei assim, tipo, ai meu, eu sou Sim. fã, não. Mas é isso aí, então, gente. Ó, aqui nós vamos ficar só com essas duas perguntinhas mesmo, né? Mas, assim, pra mim já foi super válido. Lembrei aqui, tem envolvimento de pastor com política, entendeu? Que aí você A acabam maior falando decepção, outras por coisas. exemplo, eu cresci no meio pentecostal. Gostava muito, na minha adolescência, de ouvir o Marco Feliciano. Tinha uma Hoje eu não palavra, quero nem saber, entendeu? Então esse é um exemplo. Eu Sim. ouvia muito as pregações do Marco Feliciano, gostava. Depois de um tempo para cá, não quero saber, não recomendo, inclusive. Sim. Não quero saber. Então, esse é um exemplo. Sim. E aí, isso daqui também é tipo uma continuação do que nós falamos no programa Jovem Passado. Verdade. Né, pastor, se a gente for observar. Então, a gente tem que tomar cuidado, gente, com o que nós vemos por aí. Prefira viver na casa de Deus. Prefira você viver aqui, viver com as pessoas aqui ao vivo. Né? Não queira, em casa tá bom, vou seguir pela internet. Não, e aí você nem sabe quem é a pessoa que você tá buscando aí pela internet. Agora eu sou a igreja, que eu conheço a igreja de uma pessoa que não voltou até hoje, pastor. E volta, viu? De online. Eles não voltaram mais. Eu conheço umas também. Tem igreja que não voltou e você tá aí só na igreja online. Não, vem viver. Comunhão faz parte. Vem, volta. Comunhão faz parte para o seu crescimento espiritual.
não vem pra igreja, mas tá indo em festinha de aniversário clandestina, tá indo nos almoços da família, tá e tudo mais. E faz parte você estar no meio aqui. Tá pegando ônibus e trem lotado. Lotadíssimo. Então, se a sua vida fora da igreja, assim, né? Você não estando no templo, não parou, então volte para a casa de Deus, né? Não fique firmado nessas coisas de internet, nessas pessoas famosas. Não, venha viver aqui, às vezes é mais aconchegante. Você consegue sentir mais a presença de Deus e não deixar de seguir a Jesus. E isso que o pastor falou é muito importante, essa questão da apostasia. Tome cuidado, né? A gente tem também aí no canal da Comunidade Cristã Radache uma série de estudos sobre apostasia. Uma série de estudos sobre apostasia, que é muito importante. Você pode ir lá para se aprofundar mais nesse assunto. E nós vamos ficando por aqui nesse terceiro bloco. Talvez no próximo mês vocês não vão me ver com essa barriga. Eita, talvez nós. não, né? Vocês não vão me ver. Ou talvez tenha que parar a gravação pra... Gente, não sei, hein? Vamos ver, vamos né? Ver aí vamos ver. Cenas dos próximos programas. Capítulos, próximos programas aí. Mas Deus abençoe você que ficou até o final. Deus abençoe o pastor Diego mais uma vez. Tudo de bom. Por estar aí sempre aí nos auxiliando nesse programa jovem. Juventude, não desista. Você mesmo que não é da Comunidade Cristã Radache, não desista de seguir a Jesus. E eu quero convidar toda a juventude para agora, neste mês de setembro, aí, nós vamos ter aqui a consagração, café da manhã, com os jovens e com toda a igreja, tá? Vai ser agora no mês de setembro, no último sábado de setembro. Então fica ligadinho aí, nós vamos ter aqui um culto abençoado de consagração. Não vai ser o brunch. Já foi. Já foi. Mas, que aliás foi bênção esse brunch, hein? Meu Deus do céu, que maravilha. Nós nem fizemos ainda. Tá bom, gente? Mas vai ser bênção. Tá bom, pessoal? Amém? Deus abençoe. Até o próximo programa. Tchau, Deus gente. Abençoe.